Olá, pessoal. Aqui é Daniela que vos fala, diretamente do canal da Cigana Jade. Então, hoje eu estou trazendo uma abordagem mais a respeito sobre almas gêmeas, né? Almas gêmeas, almas afins, almas chamas gêmeas, né? Essas nomenclaturas que, por fim, acabaram tomando, né? Nomes diferenciados, mas com um objetivo de que é a evolução do ser humano, né? Então, como eu tenho falo para bastante pessoas, né, que geralmente os melhores professores da nossa vida são os relacionamentos que a gente teve, né? É através dos relacionamentos que a gente acaba, tanto familiar, profissional, afetivo, com filhos, né? Enfim, a gente acaba tendo bastante ideia de como isso nos acarreta em muitas coisas da nossa vida. E então eu cheguei a uma nomenclatura, né, bem propícia, talvez, não sei, almas viajantes, né? Nós somos almas viajantes, nós já tivemos em várias questões da nossa existência, né, do nosso espírito, em proporções que a gente nem imagina, né? Eu sei que tem gente que não acredita, isso eu respeito, né? Cada um com a sua, aquilo que eu costumo sempre falar que cada religião, cada filosofia, ela traz um aspecto nosso a ser trabalhado naquele momento. Então, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, se eu sou bandista, se eu sou taoísta ou judeu, né? Não importa. O que importa é a nossa essência, aquilo que a gente veio para experienciar, né? Veio para mostrar, para se dedicar a uma causa ou ao auxílio de si ou do próximo, enfim. A gente tem a nossa missão, cada ser humano tem a sua missão, seja ela coletiva, né? E também a nível de família, né? Então, a família, os relacionamentos que a gente acaba tendo no decorrer da nossa existência, nos mantém, né, a ter o discernimento e de buscarmos a nossa própria essência, né? Então, quando eu vivo muito a vida do outro, eu acabo esquecendo a minha e eu acabo esquecendo a minha personalidade, quem eu realmente nasci para ser. E por isso é que eu falo que somos almas viajantes, né? E eu gostaria, né, de evidenciar um pouquinho de um livro que eu mesmo estou fazendo a partir das pesquisas, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já li, né? A minha base, as minhas raízes, né, das quais eu venho, que me direcionaram ao momento que eu tô hoje. Então, assim, eu até tô lendo aqui, né, algumas partes, né, que a gente se assemelha, né, muito à história, às histórias que a gente já escutou. Ah, eu me identifico com o Egito, eu me identifico muito com a cultura da Turquia, eu me identifico muito com do Japão, da Ásia, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente traz lá no nosso âmago e a gente não sabe o porquê, né? A gente tem situações nostálgicas com algumas pessoas ou com algumas situações, né? Então, a gente não sabe qual o contexto disso, dessa situação da alma gêmea em si, né? A literatura traz bastante coisa a respeito disso, só que às vezes a gente pensa que
essas situações de almas, né, compatíveis, enfim, elas são assim, aquele mundo maravilhoso que tudo vai ser mil maravilha, que não vai ter, porque eu não dou sorte, porque o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, ou seja lá qual for, né, a particularidade de cada um, não apareceu ainda. Mas será que a gente já observou que para encontrar realmente alguém que seja compatível a nós, a nossa essência, as nossas tradições, as nossas manias, né? Alguém que vai suportar, né? Toda essa complexividade que é o ser humano. Será que a gente já percebeu que é preciso se autoconhecer? Que é preciso olhar para nós e ver o que eu ainda preciso aprender, o que eu preciso limpar da minha energia, né? Para que eu possa ter uma conexão verdadeira, uma conexão sincera, onde não haja traições, onde não haja. Tomar um golinho de café. Onde não haja elementos que me façam ficar vivendo um padrão repetitivo, né? Então, assim, o encontro com algo realmente verdadeiro na nossa vida, com essa alma viajante, que também viaja como nós, que também está no mesmo processo de aprendizado, de autoanálise, e está também buscando saber das sombras, né? As sombras, o que são essas sombras? São aquilo que a gente não consegue ainda trabalhar, né? Eu costumo dizer que todo mundo é o espelho do outro, né? Então, muitas vezes a gente acaba se vinculando a alguém em um padrão sombrio, algo que a gente precisa olhar para nós. E aí a gente não olha para nós, a gente olha para o próximo, né? Então eu passei por algo muito semelhante. Eu ainda estava, né? Por isso que eu quis escrever esse livro, para contar essa minha experiência, contar essas pesquisas que eu fiz, essa autoanálise que eu fiz de mim mesma e das pessoas que estavam ao meu redor. Foi muito bacana, hoje eu posso dizer que foi muito bacana, mas eu sofri bastante. Eu tive muitas decepções. Por quê? Porque a mulher em si, ela é criada para que ela tenha aquele príncipe encantado, né? Os contos de fada da Disney, né? Então a gente acaba sendo muito vinculada a estereótipos de almas gêmeas, né? Almas afins. Eu vou usar o termo almas viajantes, porque para mim faz mais sentido, né? No decorrer da nossa vida, né? Isso é uma análise minha, né? Que eu acabei percebendo no decorrer das minhas experiências, né? E que me fizeram ter esse questionamento, me fizeram ter essa análise, né? Então eu acho que todas as pessoas que a gente acaba, eu tô aqui só botando aqui pra mim ir pontuando, né? Eu não quero me delongar muito porque é só uma explanação, né, sobre esse meu pensamento e em termos das almas viajantes. Eu acho que cada relacionamento que a gente acaba tendo no decorrer da nossa vida, tá, é a busca, é a direção da nossa jornada, da nossa missão aqui. É um padrão que naquele momento eu preciso aprender, né? Então eu demorei muito para perceber que eu estava buscando nos meus relacionamentos um pai,
né? Um pai que me rejeitou, um pai que me abandonou. Eu não sei quais foram os motivos dos quais ele, né, meu pai fez isso, né? Um pai ausente. Então tem vários aspectos. Então eu digo que eu me relacionei com pessoas que no fim acabaram tendo esse comportamento. Mas até eu conseguir observar, demorou um tempo. Demorou um tempo. E eu não cheguei nem a ter um relacionamento, mas eu cheguei a gostar muito de uma pessoa e que ela fez eu olhar para minha sombra. E foi muito interessante porque eu tive muitos insights, muitos flashbacks, e eu cheguei a mencionar para essa pessoa que que a gente tinha que aprender alguma coisa juntos. Eu não sei se ela conseguiu ter essa mesma percepção que eu tive, mas para mim foi muito enriquecedor, foi muito doído. Foi porque eu acho que quando a gente sabe a verdade, dói mais. Será que dói mais? Dói. Quando a gente tira o véu da ilusão, né? Então, todas as pessoas que passam na nossa vida, com certeza é para um aprendizado. Ela não está ali por acaso. Tem uma conexão. E essa conexão é a conexão de aprendizado. Eu estou sendo aprendiz, eu estou sendo testado novamente para ver se eu consigo passar nessa prova. Eu fiquei em várias recuperações em segunda época, que na época que eu estudava tinha isso, né? Recuperação em segunda época, quando eu não passava na recuperação. E eu acabei sendo repetente desse padrão. Muito, muito. Eu espero que eu tenha aprendido lição, né? E isso fez eu observar que eu preciso passar esse meu aprendizado também, porque alguém, de alguma maneira, talvez esteja também patinando em relacionamentos repetitivos, em padrões que não se modificam, né? De rejeição, eu me dou mais do que o outro, eu fico sempre esperando naquela dependência emocional de que o outro deu um mínimo para mim, né? E eu acho que isso tem a ver também muito com a forma como a gente foi criado, da forma como a gente foi condicionado dentro dos padrões da nossa sociedade. Isso está implicitamente caracterizado nas coisas que a gente assiste, nesses filmes, em várias coisas que estão ali na nossa programação diária, né? E várias pessoas me inspiraram, né? Pessoas que eu conheço que têm que tem uma conexão com uma alma viajante, e aí a pessoa dá, é karma, é karma. Não, é um aprendizado, né? Porque não é só tristeza, não é só dor. A gente tem também as alegrias. A felicidade, a gente não precisa ir atrás dela. Ela está nas pequenas coisas, ela está num gesto simples de alguém, num abraço, numa palavra de carinho, numa preocupação, às vezes até quando a gente se preocupa com o outro e às vezes a outra pessoa não tem essa ideia de que essa preocupação é um carinho, é uma expressão de amor diferente, porque as pessoas amam diferentemente, né? Às vezes outras gostam de ouvir o tempo inteiro que ama, tal. E às vezes a outra não é de falar. É de fazer uma comidinha gostosa, é de comprar uma roupinha legal, né? Então eu acho que todo o amor é válido quando ele é vivido naquele momento, né? E quando a gente percebe que isso está nos agredindo, que isso não está fazendo mais parte de quem eu quero realmente ser, é válido a conversa, a comunicação, né? Que a gente possa aprender com o outro a nos conhecer, né? Que a gente consiga saber, ter discernimento de que o controle não é amor,
né? Que a dependência emocional não é afetividade, ela é uma doença, ela é um desequilíbrio, né? Que a gente possa estar tratando dessa criança interior, que justamente ela é a que foi abandonada e ela precisa ser olhada. Foi ela que foi a rejeitada e ela precisa ser tratada. Então, os nossos traumas de infâncias ou de outras vivências são os que nos ditam, são os que nos proporcionam uma melhora como ser, onde a gente pode eliminar padrões negativos das nossas vidas. A forma como a minha mãe se relacionou não deve ser a mesma como eu tenho que me relacionar, né, com as outras pessoas. Porque a minha mãe teve um jeito de ser criada e eu já fui criada de outra forma. Ou quando eu fui criada da mesma forma e estou repetindo os padrões que a minha mãe, que eu não gostava que a minha mãe fazia, o meu pai, eu estou repetindo na minha educação com os meus filhos, né? Então, que a gente possa analisar todo esse contexto de que todos nós somos almas viajantes e que a gente sempre vai encontrar aquela que é mais compatível conosco. Realmente, eu encontrei a minha alma viajante. Eu encontrei a mim através dessa pessoa. Eu encontrei o meu verdadeiro propósito evolutivo, né? Eu tô realmente numa fase da minha vida onde eu tô numa busca frequente do meu autoconhecimento. Hoje a gente tem a internet aí com várias opções de autoconhecimento, de meditações que a gente pode estar abordando, de coisas que a gente pode estar, enfim, vinculando a nossa vida, a nossa rotina diária, né? Então, gente, eu espero, né, que tenha contribuído com alguma, né, com alguém essa reflexão, nada mais é do que uma reflexão, né, e espero, né, poder compartilhar com vocês, né, esse livro que eu fiz, Almas Viajantes, que eu escrevi em decorrência, muita inspiração, obviamente, né, a mentoria espiritual ali, me condicionando, me conduzindo aos caminhos que poderia fazer, né, para que eu pudesse estar abordando essa ideia de almas viajantes, né. Então é isso, gente, é a gente equilibrar o nosso yin, nosso yang, né? É buscar o autoconhecimento, é ver a verdadeira face, né? De que a ilusão ela tá aí, a gente mesmo se ilude, a gente se ilude com os nossos pensamentos negativos, a nossa falta de autoconhecimento nos faz sabotar o tempo inteiro. Então que a gente possa se conhecer e saber que cada pessoa tem realmente uma conexão conosco de alguma maneira para que a gente encontre o nosso caminho. Espero que eu tenha contribuído com essa reflexão. Namastê e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.